Olá, Igreja Metodista em Vila Conde do Pinhal, que alegria é estar com você nessa manhã. Nós vamos iniciar hoje então o Lâmpada para os Meus Pés, um projeto para que o Senhor possa falar ainda mais ao seu coração através da palavra dele. E o texto de Lucas 9, versículos 57 a 62 nos diz: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu creio, talvez você não creia, mas eu creio que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Lá em Hebreus 4:12 afirma que a palavra de Deus ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A palavra de Deus ela precisa nos confrontar. O Espírito de Deus, através da palavra, nos traz reflexões para que nós possamos ser transformados e transformadas e cada dia mais parecidos com Cristo. E hoje o Senhor ele tem algumas perguntas para mim e para você, e eu gostaria que você refletisse no seu íntimo aí as respostas delas. Eu gostaria que você refletisse de verdade em relação a elas. Existe algo que te impede de servir plenamente a Deus hoje? Algo ainda que você precisa consertar para servir a Deus de uma forma íntegra? Em um determinado momento, quando nós lemos aqui em Lucas, o Senhor Jesus ele declara que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Afirmação pesada que nos deixa um tanto reflexivos e reflexivas, porém é a afirmação que todo aquele que crê no poder de Jesus e se entregou por ele precisa pensar. Todo aquele que se diz discípulo e seguidor de Jesus precisa pensar sobre isso, que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. No texto que nós lemos, nós vemos um diálogo entre Jesus e alguns outros homens. De início nós temos ali um plano de fundo, alguém fala para Jesus uma linda afirmação, uma coisa muito bonita de se ler, que é: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus responde essa afirmação, e talvez ele aproveite ali que alguém já tinha falado isso e diz ao outro: siga-me. E então começa um diálogo entre Jesus e alguns daqueles homens, como nós vemos nos versículos 59 e 60, que diz: A outro disse: siga-me, mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus responde: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Nós precisamos entender aqui que Jesus não está fazendo um descaso da família ou da importância dos relacionamentos familiares. Para entendermos esse contexto, nós precisamos entender o todo da doutrina bíblica, que é: por mais que amemos a família, por mais que nós amemos nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos, nossas filhas, Jesus deve estar sempre em primeiro lugar. Lá em Lucas 14:26, Jesus afirma: se alguém vem a mim e ama o pai, ou ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, enquanto houver algo mais importante que ele, tem algo errado no meu modo e no seu modo de ser um discípulo. Para ser um discípulo de Cristo não basta apenas a gente simpatizar com o que Jesus fala, simpatizar com como é bonita a forma que ele fala com as pessoas. Não, é entender o seu senhorio, que ele é rei e senhor e que devemos segui-lo. E como nós também devemos praticar a palavra dele. A Bíblia fala que nós devemos carregar a nossa cruz. Isso é ser discípulo de Jesus. Não pode haver em nós coisas concorrendo com Jesus. Não pode haver na minha mente, no meu coração, na sua mente, no seu coração, coisas concorrendo com Jesus. Ele tem que ser tudo.
E quando aqui é dito, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai, e é algo que é muito difícil de ler, é muito terrível pensar que Jesus não permitiria que alguém sepultasse o seu pai antes de segui-lo. Mas na verdade, teologicamente falando, não significa que existia ali um velório. Talvez existisse ali o que ele estava falando sobre um contexto cultural, que é uma pessoa, esse homem não sai de casa antes que o seu pai morra. Ele primeiro sepulta o seu pai para depois então sair de casa, ou então ele casa. Então não havia ali necessariamente um velório acontecendo, mas ele estava pedindo primeiro para Jesus: olha, deixa meu pai morrer, depois eu vou te seguir. E Jesus fala que ele precisava segui-lo naquele momento. E o que essa palavra tem para dizer para mim e para você nessa manhã? Jesus não está dizendo aqui que nós devemos esquecer da nossa família, que nós devemos esquecer dos nossos relacionamentos, mas Jesus está dizendo aqui que nós devemos viver uma vida plena com Ele. Jesus é um Jesus do caminho, é o caminhante de Emaús, aquele que ensina no caminho. Não se permita pensar que você precisa estar 100% consertado ou consertada para estar na casa do Senhor, para servir ao Senhor, para estar em ministérios. Jesus é o Jesus do caminho. Coloque a mão no arado, não olhe para trás, que com certeza Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, todas as outras coisas Ele nos acrescenta. Então que eu e você nós possamos levar a vida com Jesus a sério, que eu e você possamos ser discípulos e discípulas do Senhor, que ama a sua palavra, que ama a vida com Jesus, que se entrega para Ele e que vive plenamente com Ele e que não olha para trás. Que o Senhor te abençoe.